Não incidência, isenção e imunidade. O que são e qual a diferença dessas coisas? Bom, no efeito prático, elas têm o mesmo efeito. Elas não vão deixar que o tributo aconteça ou que o contribuinte tenha que pagar alguma quantia para o fisco. Mas então, quais são as diferenças entre elas? Bom, vamos começar pelo mais simples então. A não incidência tributária são aqueles fatos que são simplesmente irrelevantes para o direito tributário. Por exemplo, se você tem uma bicicleta, isso é irrelevante para o direito tributário. Você não vai ser tributado porque você tem uma bicicleta. Ou quantas janelas tem na sua casa. Isso também é um fato irrelevante para o direito tributário. Se você é tutor de algum animal, como um cachorro, também isso é irrelevante. Mas vamos falar baixo, viu? Porque vai que a gente dá ideia para criar um novo tributo. Então, esses casos são casos de não incidência, quando os fatos são irrelevantes. Então, quando a gente fala que um fato é irrelevante para o direito tributário, a gente está pensando num fato de não incidência tributária. Então, o tributo simplesmente não vai acontecer. E a isenção? Quando que a isenção vai acontecer? A isenção, ela vai estar prevista numa lei que vai isentar determinadas situações para que o tributo não seja afastado em alguns casos. Então, em alguns casos, pessoas com determinadas situações, portadores de determinadas deficiências, pessoas com determinadas deficiências, vão ter aí isenções de IPVA, por exemplo, em alguns estados, com alguns requisitos específicos e assim por diante. Ou determinados taxistas terão benefícios para adquirir determinados veículos com alguns tipos de isenção, seja de IPI e assim por diante. Isso vai estar previsto em lei. Então, quando tiver numa lei, a gente vai estar falando de uma isenção. Agora, é importante lembrar que as isenções elas podem ser por prazo determinado, quando eu sei quando elas vão terminar, por 5, 10 anos, ou elas podem ser por prazo indeterminado, quando elas não têm um prazo final. Quando elas têm um prazo final, a gente sabe, e aí eu tenho a segurança jurídica já pelo próprio prazo. Quando não tem um prazo final, quando o determinado ente tributante, que é o competente para isentar ou cassar essa isenção por meio de lei também, ele caça uma isenção por tempo indeterminado, ele automaticamente vai ter que se sujeitar ao que a gente chama de anterioridade tributária. Ele vai ter que dar tempo para os contribuintes se adaptarem a essa nova realidade, por força da segurança jurídica. Então, vamos falar do que seria a tal da imunidade tributária? A imunidade tributária é uma desoneração prevista na Constituição Federal. As imunidades mais conhecidas são aquelas que estão lá no 150 da Constituição, que vão falar da liberdade religiosa, né, das imunidades dos templos de qualquer culto, vão falar da imunidade do livro, do papel destinado à sua impressão, que estão relacionadas à liberdade de imprensa, à liberdade de expressão e assim por diante. E temos também outros tipos de imunidade, seja para garantir aí o equilíbrio federativo dos entes políticos entre si, que seria a imunidade política, e também temos a imunidade que é relacionada a partidos políticos, a sindicatos de trabalhadores, que são imunidades que exigem alguns requisitos que estão lá no artigo 14 do Código Tributário Nacional. Mas não só. Ao longo do texto constitucional, a gente pode encontrar outras situações que vão estar escrito como isenção, mas devem ser interpretadas como imunidades, porque estão no texto constitucional. E, por si só, deveriam ser, então, cláusulas pétreas, garantias fundamentais dos contribuintes. Não é necessariamente o que acontece. A gente já teve aí imunidades que estavam na Constituição Federal que foram revogadas por emendas constitucionais. Tem algumas até bem famosas e tudo mais, que foram revogadas em 98, relacionadas à isenção de imposto de renda sobre pensionistas, enfim, tem várias. Tem estudos sobre isso, depois vocês podem pesquisar, tá bom? Deixem aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês já sabiam essas diferenças. E até breve, hein?